A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional desta semana, a terceira relacionada à lição 13, a última que nós temos em relação ao livro de Salmos, né? E o título da lição é A Beleza da Unidade Espiritual, que se relaciona nessa devocional, cujo tema da devocional é a unificação do reino de Israel, cujo texto base nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4. A epígrafe fala: Davi é constituído rei de todo Israel. Agora eu vou ler os versículos. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Nós encontramos nesses versículos a constituição de rei, do rei Davi no seu reinado, né? E isso se deu posteriormente ao reinado de Saul, que, como vimos anteriormente nas outras sebes, começou a desagradar a Deus e, por consequência disso, perdeu o espírito de Deus nele e acabou morrendo, né? Tragicamente, juntamente de seu filho. Então, agora, o que poderia assumir o trono de Israel era Davi. E ele foi ungido também, anteriormente nós falamos sobre isso, em 1 Samuel. Ele foi ungido o rei por Samuel, pelo profeta Samuel. E aqui nós vemos o reconhecimento das tribos de Israel para que Davi fosse instituído rei. Eles falam aqui que teus ossos e tua carne somos. Então eles se referem aqui ao parentesco que todos tinham, né? Que eles possuíam o mesmo sangue, eram todos descendentes de Jacó. E aqui eles falam isso, né? Que são os ossos e carne deles, são irmãos, são parentes, têm a mesma descendência. E outra coisa que falam aqui é o reconhecimento de Davi enquanto herói, né? Que eles falam, dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu que saías e entravas com Israel, ou seja, ele estava em batalhas e ele defendia Israel e ele ganhou o carinho do povo graças a isso, né? Outra coisa que nós encontramos aqui é a reafirmação do chamado dele, né? Da unção derramada por Samuel na vida dele, de rei. E na continuação, no versículo 3, a gente encontra o reconhecimento dos anciãos de Israel e a aliança que Davi fez com eles. Então, os anciãos eram considerados, né, grandes autoridades no meio de Israel, eram pessoas consideradas sábias e o reconhecimento deles para o reinado de Davi foi muito importante. E outra coisa importante é que depois Saul reinou sobre todo Israel e poderia acontecer uma instabilidade e acabar com a divisão do reino, tal qual ocorrera posteriormente com a morte de Salomão, né, o filho de Davi. Mas Davi, ele também reinou sobre todo Israel. Então, foi uma forma que permaneceu o povo unido, mesmo diante da morte do antigo rei deles. E Davi, ele foi um rei tão amado que todos vieram demonstrar um reconhecimento, uma valorização, né, da pessoa de Davi e que
eles sabiam do chamado de Deus na vida dele, e através disso a gente tem a unificação do reino de Israel. Eles se uniram em prol da constituição do reinado de Davi, né? Então, o povo se uniu para que, através de Davi, o Senhor continuasse abençoando a nação. Então, como é o texto base, né, da nossa lição, é de suma importância que o povo de Deus esteja unido. Eu vou ler aqui o texto base da lição, que a gente encontra em Salmos 133, que fala assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, foi de suma importância a unificação, né, a união do povo de Israel, para que o Senhor pudesse derramar as bênçãos sobre eles, a vida sobre eles. E é assim que ocorre quando também estamos em união, em um só pensamento com os nossos irmãos, quando nós obedecemos ao nosso líder, nós reconhecemos que foi o Senhor que o instituiu, assim como também na prática, né, na nossa vida, reconhecer os pastores de nossa igreja como líderes e obedecê-los e ter união com o nosso irmão, buscando todos na igreja, seguir o caminho, buscando a Cristo como centro. Nossa vida será abençoada, como fala aqui, né? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando nos unimos, nós só temos a ganhar, tal qual ocorreu com a nação israelita, quando eles se uniram para receber Davi como rei. O Senhor trouxe bênçãos para a vida dele. Então, é isto. Fiquem na paz. Nos vemos na nossa próxima SEB, segunda-feira.